Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Samantha Flor de Brasília. Empresas são responsabilizadas por morte de trabalhador em acidente em estrada. Em nosso giro pelos regionais, a repórter Rúbia Bragança traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais. Confirmada a justa causa de empregada de clube de Uberlândia que participou da ocultação de mochila esquecida por associado. 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Na reportagem especial de hoje, vamos falar sobre os direitos, desafios e a inclusão no mercado de trabalho de pessoas que têm essa condição genética. Se liga, o Trabalho e Justiça já está no ar. A Lencom do Brasil e a Nokia Solutions and Network do Brasil Telecomunicações foram condenadas a indenizar a família de um empregado que morreu em acidente de carro enquanto se deslocava a trabalho. A repórter Samantha Flor acompanhou o julgamento do caso e traz mais informações. O empregado foi contratado pela Lencom para fazer manutenção e reparo de redes e sistemas de telecomunicação da Nokia em diferentes estados. As tarefas exigiam constantes deslocamentos na rotina de trabalho. Durante uma dessas viagens, ele sofreu um acidente de carro e morreu aos 30 anos de idade. Na ação, a viúva relatou que o marido dirigia de forma ininterrupta por mais de 10 horas para chegar ao local onde prestaria serviços. Assim, pediu o reconhecimento da responsabilidade das empresas pelo acidente de percurso e indenização por dano moral para ela e para o filho, na época com 6 anos. O juízo de primeiro grau não aceitou os pedidos. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Rio de Janeiro manteve a sentença. Segundo o TRT, o acidente não foi causado por condições perigosas de trabalho, mas ocorreu durante o deslocamento e resultou em uma fatalidade. A viúva recorreu ao TST. A relatora do caso na segunda turma foi a ministra Maria Helena Malman. Ela destacou que a rotina expunha o trabalhador a riscos mais elevados, em comparação com outros empregados. Além disso, para a relatora, o dano moral era evidente, considerando a gravidade da perda, a idade da vítima e o impacto da morte na vida do filho menor de idade. No caso, o acidente aconteceu no trajeto de ida ao local do trabalho por ocasião da prática habitual do tipo de labor previsto no contrato de trabalho, no qual os serviços eram prestados em diversas localidades, exigindo-se traslado frequente, o que autoriza o enquadramento, no meu ponto de vista, na exceção legal, viabilizando a adoção da teoria da responsabilidade objetiva. Assim, resta demonstrado o nexo de causalidade entre as atividades desenvolvidas a favor da empresa e o acidente típico de percurso, razão pela qual não há de cogitar sobre a comprovação de culpa da reclamada para responsabilizá-la, visto que sua responsabilidade é objetiva. E trago precedentes nesse sentido, recurso de revista conhecido e provido. Por unanimidade, a turma fixou indenização por dano moral em R$300 mil e o pagamento de pensão mensal, com base no valor da média salarial dos últimos 12 meses do empregado. A quantia será destinada ao filho a partir da data do óbito, ocorrido em fevereiro de 2008, até que ele complete 25 anos de idade. Os envolvidos ainda podem recorrer. Giro pela Justiça do Trabalho. A sexta turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais reconheceu a validade da dispensa por justa causa de uma ex-empregada de um clube. Ela e uma colega de trabalho esconderam uma mochila esquecida por um associado em vez de entregar o material ao setor de achados e perdidos. A repórter Rúbia Bragança conta todos os detalhes do caso pra gente. O desembargador Anemar Pereira do Amaral constatou a prática do ato de improbidade por parte da ex-empregada. O julgador entendeu que a empresa conseguiu comprovar a ocorrência do ato de improbidade alegado. Pelas imagens da câmera de vídeo,
Verificou-se que, após encontrarem a mochila preta em uma mesa no clube, elas mexeram na mochila e a ocultaram atrás da mesa, onde estava uma pilha de cadeiras, colocando-a posteriormente em um saco de lixo, que foi transportado para outro local. De acordo com o desembargador, a conduta da reclamante foi grave e impõe punição apropriada, autorizando a dispensa por justa causa, por abalar a confiança essencial à manutenção da relação de emprego. Reportagem especial. 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Essa condição genética afeta o desenvolvimento intelectual, mas não impede a pessoa de viver com independência em casa, na escola e principalmente no mercado de trabalho. Na reportagem especial de hoje, o repórter Rossini Gomes traz exemplos de inclusão, empatia e inserção profissional. Para quem está longe de entrar no mercado de trabalho, nada mais justo do que se dedicar ao ofício de ser criança. A estudante Isabelle Videira quer mesmo se divertir com os amigos. 13 anos e uma vida inteira pela frente. Enquanto se prepara para o futuro, ela já arrisca dizer a profissão que vai seguir: vendedora. No shopping. No shopping. Aqui é acabar. Tem trabalho. Ainda vai demorar um pouco. A questão é: como estará o acesso ao mercado de trabalho para quem desde cedo enfrenta o capacitismo? O termo diz respeito à discriminação e ao preconceito contra as pessoas com deficiência. A mãe de Isabelle, a pedagoga Gisele Videira, sabe disso. Toda criança com Down, pessoas com Down, elas têm capacidade. E eu quero ver ela entrar na faculdade daqui a uns dias. Não vai ser fácil, mas ela consegue. O campo hoje está muito amplo para isso. E eu vejo ela com um futuro digno. Antes de falar do amanhã, vamos tratar do hoje. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil tem cerca de 300 mil pessoas com síndrome de Down. Elas representam menos de 1% da população, que passa dos 212 milhões. Quando adultas, muitas desejam trabalhar. Geórgia Silva, de 23 anos, é uma delas. Jovem aprendiz no departamento financeiro de um centro de eventos em Brasília, ela lembra como foi o começo. Eu cheguei aqui e a chefe, a Fernanda e a Giovana fez entrevista comigo. Eu fiquei um pouco nervosa e depois eu fiquei mais tranquila. Giovana Gomes é auxiliar administrativa e supervisora da Geórgia Silva. Ela afirma que tem aprendido muito com a colega de trabalho. É um mundo novo que a gente tem que explorar. Assim que a gente vê ela, falou, a gente quer ficar com ela, quer ela no nosso time. E a gente passa as coisas para ela, ela faz no tempo dela, com a calmaria dela, mas ela faz tudo certinho, com a máxima atenção possível que ela tem. O Dia Internacional da Síndrome de Down foi oficialmente reconhecido pela Organização das Nações Unidas em 2012, e a escolha não foi à toa. Em cada célula, o ser humano tem 23 pares de cromossomos, no total de 46. Eles são os responsáveis por abrigar o código genético de cada pessoa, a cor da pele, a tonalidade do cabelo. No caso de quem tem síndrome de Down, o par de número 21, em vez de 2, apresenta 3 cromossomos. É a chamada trissomia, que afeta a evolução física e cognitiva. Então, cromossomo 21, 3 pares, 21 de março. A psicóloga Lívia Borges tem uma filha adolescente com Down. Ela, que trabalha com uma metodologia apoiada pela Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, afirma que as chances de aprendizado devem começar a ser criadas dentro de casa. Esse paradigma que as pessoas acham que a pessoa que tem síndrome de Down então nunca vai aprender, isso é um grande equívoco, porque ela
aprende desde que seja estimulada. E essa estimulação, ela precisa de mais repetição, de um tempo mais longo de exposição da informação. E isso não somente na escola, não somente em casa, na família, mas também no ambiente de trabalho. E as informações, elas precisam ser diretas, objetivas. Você precisa dar oportunidade para o seu filho mostrar do que ele é capaz. Depois na escola, depois na sociedade. Não pode infantilizar a pessoa com deficiência intelectual. Não pode subestimar a capacidade da pessoa. Não pode deixar de corrigi-la se ela estiver errado, que são equívocos, né? O ministro do TST, Augusto César, é o atual presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão. Ele destaca que o Brasil tem um aparato jurídico que garante os direitos das pessoas com deficiência intelectual. Nós temos muitos processos, sobretudo envolvendo o cumprimento do artigo 93 da Lei 8.213, que é aquele dispositivo que estabelece uma cota que deve ser observada por todas as empresas no sentido de incluírem, né, pessoas com deficiência em seus quadros de empregados. Às vezes a primeira reação da empresa é a de que ela deve publicar editais convidando pessoas e que isso satisfaz a exigência legal, quando, na verdade, a leitura atenta da lei de inclusão das pessoas com deficiência e do protocolo de julgamento, né, antidiscriminatório, significa dizer que as empresas devem investir em adaptação razoável e esse investimento implica, inclusive, a adaptação da própria atividade interna à realidade dos trabalhadores. Ainda de acordo com o ministro Augusto César, a legislação aplicada em prol da educação e do trabalho dá resultado. Que os empregadores observem os ditames legais, as orientações que os nossos próprios juízes observam, levam em consideração a partir do nosso protocolo de julgamento do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, de modo que todas essas normas sejam cumpridas, sejam efetivas, sejam verdadeiras, não sejam simplesmente imposições legais. Garantir o acesso, o emprego, é mais do que criar oportunidades. Significa garantir a uma pessoa com síndrome de Down a satisfação de superar os próprios limites. A edição de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência e companhia. O trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, colaboração das estagiárias Ana Neves e Sofia Elizabeth Vieira, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunholi e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até a próxima. Tchau. Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.